Então eu tenho o limite de e elevado a x dividido por y, né, com x tendendo a zero e y tendendo a zero. Obviamente temos uma determinação lá no expoente, ok? E aí o que nós vamos fazer? Vamos considerar, nesse caso, o x0 é zero e o y0 também é zero. Então, o nosso x de t e o nosso y de t, respectivamente, são alfa vezes t e beta vezes t. O nosso t vai tender a zero, né? E aí eu vou trocar o limite das funções de duas variáveis pelo limite de t tendendo a zero, de e elevado a alfa vezes t dividido por beta vezes t. Tá ok? Então perceba como que essa troca é feita, né? Você vai colocar a curva, né, no lugar do x, né? As suas funções componentes no lugar do x e no lugar do y, tá? E com essa estrutura o t sempre tende a zero, tá bom? Então aí, se você perceber, ó, o que você pode fazer no seu expoente? Você pode simplificar os t's, né? Simplificou os dois t's no seu expoente, você ficou com o limite de e elevado a alfa sobre beta quando t tende a zero. Então, e elevado a alfa sobre beta, como não depende de t, ele é uma constante, o limite da constante é a própria constante, então esse limite para nós é e elevado a alfa sobre beta. Tá? Como se o nosso... O que ele está me dizendo aí? Ele está me dizendo o seguinte, olha, o valor desse limite vai depender de quais são os vetores diretores dessas retas que estão no plano. Tá? Ele não é único para todas as retas. Tá bom? Se você tiver, por exemplo, a reta x igual a y e a reta x, x igual a menos y, por exemplo, você pode ter valores diferentes para esse limite, né? No caso, vai até ser, vão ser valores diferentes para esse limite. E a gente sabe que o limite é único, isso não pode ocorrer. Então, como você sobrou aí com o limite que depende de alfa e beta, então esse limite não existe, tá?